Bom dia, galerinha do novo ano. Muito bom dia. Nós vamos hoje continuar as nossas aulas, né? Na última semana, na última aula, nós revisamos, né, o conteúdo das primeiras semanas de aula presenciais, falando a respeito, iniciando sobre o primeiro reinado, correto? Eu falei para vocês sobre a independência do Brasil, falamos sobre a Constituição de 24, e hoje nós vamos falar sobre duas principais revoltas que teve durante esse período do primeiro reinado, né? E a primeira delas é a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi uma das muitas revoltas ocorridas no Brasil imperial. Ocorreu em 1824 na província de Pernambuco, com um movimento de resistência ao governo e às medidas do imperador Dom Pedro I. Então eles queriam resistir, né, às medidas, principalmente devido a Dom Pedro I estar com seu poder moderador, que nós falamos quando a Constituição de 24 foi construída, né, tanto que foi feita, né, tanto que a Confederação do Equador foi no mesmo ano que a Constituição foi instituída. E, além disso, tinha também outros objetivos. Eles queriam separar-se efetivamente do território brasileiro, constituindo uma nova república. Eles queriam se separar do Brasil. A raiz da revolta pode ser explicada por vários fatores. Vamos lá. Um deles era a clara divisão econômica e espacial de Pernambuco. Então, um dos fatores era que Pernambuco era separada, né, economicamente. A província tinha em si um contraste entre um norte que se dedicou à multicultura, principalmente ao algodão e ao açúcar, gerando uma economia diversificada, cidades populosas e economia mais robusta, e um sul, né, monocultor açucareiro, com economia mais simples e numerosas. Então ele tinha uma economia, vamos dizer assim, um pouco sólida para querer ficar independente. Assim como em todo o resto do Brasil, em Pernambuco crescia a influência do pensamento liberal. Esses ideais encontravam um espaço de divulgação e debate em jornais de duas personalidades da região: o jornal Sentinela da Liberdade, né, Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco, né, de Cipriano Barata. Ele era um baiano, jornalista, defensor das classes baixas, e a publicação do Tifes pernambucano do Frei Caneca, né, que era um discípulo cipriano, né, que inseriram Pernambuco num debate político nacional. Então eles vão trazer esses camarada aí, vão trazer um pensamento mais liberal, um pensamento aberto, né, de mente aberta, que ia contra aos pensamentos e aos ideais de Dom Pedro I. Né? Em 1823, percebe-se que o avanço das ideias republicanas liberais como resposta a uma tendência conservadora e autoritária de Dom Pedro, expressas na Constituição de 24. Então nós vamos ver que eles vão ir esse avanço republicano é uma resposta ao autoritarismo de Dom Pedro, que vai ser outorgado com a Constituição de 24. Então Pernambuco ele não aceita essa Constituição, e Manuel de Carvalho de Paz de Andrade, né, que era o presidente da província de Pernambuco, proclama a Confederação do Equador. Aí vai unir não só Pernambuco, como Ceará e Rio Grande do Norte. Eu trouxe até um mapinha aqui para vocês, para a gente ver aqui, onde está em rosa, eram as regiões que participaram da Confederação do Equador. Aí você pode me perguntar, mas por que Confederação do Equador? Não tem nada a ver com o país Equador, mas eram porque essas regiões, essas províncias eram próximas à linha do Equador. E essas províncias, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, eles meio que vão se posicionar contra Dom Pedro, certo? Continuando aqui, os idealizadores do novo Estado optam pela adoção da Constituição colombiana. O objetivo central era a criação de um Estado soberano, separado do Império. Então, qual era o objetivo deles? Criar um Estado separado do Império de Dom Pedro I, com soberania e autonomia dessas províncias confederadas.
O governo central, né, no Rio de Janeiro, observava com atenção do desenrolar da revolta e preparava desde o começo a repressão. Para esse intento, se utilizaram de uma força militar organizada e liderada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que chefiava as forças terrestres, e o Lord Cochrane, mercenário inglês que estruturou o comando ofensivo naval. O que vai acontecer então? Nós vamos ver uma estruturação do governo, né, que estava no Rio, né, para tentar que ele preparava, né, desde o início dessa repressão, desde o início da Confederação. E aí, em 1824, forças governistas tomam dos rebeldes os dos maiores centros de resistência, Recife e Olinda, que são grandes cidades pernambucanas, né? Então, eles vão lá e vão tomar esses centros de resistência, e 2 meses depois a ofensiva também toma a cidade do Ceará. Os revoltosos são presos e recebem severas punições. Então nós vamos ver que a Confederação do Equador não vai sair vitorioso, né? Os revoltosos vão ser presos, vão receber severas punições, sem direito e clemência do imperador. O Frei Caneca, ele é condenado à forca, mas diante da recusa do Carrasco em executar a pena, acaba por ser fuzilado. Então ele acaba recusando aquela pena, ele acaba morrendo fuzilado. Muitos outros rebeldes receberam a mesma pena, outros, né, poucos, né, fugiram. O fim da revolta não representa o fim do descontentamento com o imperador. Então, mesmo que a Confederação do Equador tenha acabado, isso não vai acabar com que a população, com que as províncias continuem descontentes com Dom Pedro. O jornal Aurora Fluminense, de Evaristo Veiga, era a voz da oposição, representado por seu líder Bernardo Ferreira de Vasconcelos. Através desse veículo, uma parcela da sociedade fazia a defesa da monarquia constitucional, críticas à autocracia do imperador e ao favorecimento à aristocracia da distribuição dos cargos públicos, uma vez que pregavam a conquista dos cargos por mérito. Então esse jornal ali vai começar a fazer altas críticas contra Dom Pedro, em vários pontos, né? Por exemplo, ele vai criticar a monarquia constitucional, vai criticar a autocracia do imperador, né? Ele dizer que o poder é só dele, né? Através do poder moderador. Ele também vai criticar, né, o favorecimento à aristocracia de distribuição de cargos públicos. Lembra, a aristocracia é a elite, é o povo rico, o povo de influência. Então ele favorece a essa elite cargos públicos, né? Mesmo dizendo que eles conseguiam por mérito próprio. Claro que não era assim, né? Eles distribuíam da forma que ele queria, por próprio interesse pessoal. A Confederação do Equador, portanto, é parte do histórico dos movimentos conflituosos de reivindicação social no período imperial do Brasil, semeando as condições para que os movimentos futuros pudessem lutar pelos seus direitos. Então, por mais que a Confederação do Equador não tenha dado certo, ele meio que semeou para que populações futuras, em ações futuras, pessoas no futuro possam lutar pelos seus direitos, né? Ficou como exemplo, mesmo que eles tenham dado errado, mas ficou aí um sentimento de desejo, um sentimento de precisamos conquistar os nossos direitos, precisamos fazer jus às pessoas que foram presas e mortas por tentarem resgatar esses direitos. Finalizamos aqui, agora nós vamos para o outro lado do Brasil, né? Para a Guerra de Cisplatina. Tá? Antes de eu explicar sobre a Guerra de Cisplatina, eu quero mostrar para vocês que Cisplatina era uma província do Brasil, tá vendo? Olha lá, ao sul, bem no sul do Rio Grande do Sul, enquanto que a Confederação do Equador eram de províncias que ainda existem no Brasil, né? Rio Grande do Norte é um estado brasileiro, Pernambuco continua sendo um estado brasileiro, porém Cisplatina, que ficava ao sul, né, fazia divisa com o Rio Grande do Sul, pertencia ao Brasil na época, tinha o nome de província de Cisplatina, mas nós vamos ver que também vão entrar em guerra. Olha lá, a Guerra de Cisplatina ocorreu de 1825 a 1828, entre Brasil e Argentina. Vocês sabem, né,
A Argentina é um país aqui do sul do Brasil, do sul da América. E deixa eu pegar um mapa aqui. Perceba, olha onde está a Cisplatina. Deixa eu pegar, ó, Buenos Aires, 21. Ó, a Argentina, Buenos Aires, né, que era a capital da Argentina, muito próximo da Cisplatina. Então, eram próximos ali. Então, a guerra diretamente vai ser contra Brasil e Argentina. Vamos ver. Pela posse da província de Cisplatina, que é o atual Uruguai. Né? Depois nós vamos ver melhor. Localizado numa área estratégica, a região sempre foi disputada pela coroa portuguesa e a coroa espanhola. Coroa portuguesa, Brasil; coroa espanhola, Argentina. Portugal foi o fundador da colônia do Sacramento, né? Primeiro nome dado a Cisplatina. Então, antes, Cisplatina chamava-se Sacramento, em 1680, mas o território passou a pertencer à Espanha em 1777, sendo então colonizado nos moldes espanhóis. Então eles meio que receberam ali uma influência espanhola. Na época que a coroa portuguesa se transferiu para o Brasil, Dom João VI incorporou novamente a região. Então o Dom João, quando ele veio para o Brasil, ele incorpora Cisplatina para o Brasil, diz que pertence ao Brasil. Em 1816, por razões políticas e econômicas, ele enviou tropas a Montevidéu, ocupando território e nomeando como província de Cisplatina. Então nós vamos ver que o Sacramento, né, a província do Sacramento, que pertencia até então à Espanha, volta a pertencer ao Brasil com o nome de Cisplatina. Agora, lá com Dom Pedro, em 1825, depois de Dom Pedro se tornar rei, surgiu um movimento de libertação da província. Os habitantes da Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil. Então, aqueles que moravam ali na Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil. Por quê? Pois tinham idiomas e costumes diferentes. Né? Eles não falavam o português de Portugal, né? Nem a língua nativa do Brasil. Não tinham os mesmos costumes. Olha lá, ó, liderados por João Antônio Lavaledia, eles se organizavam para declarar a independência da região. Claro, então a Cisplatina eles vão lutar para também se desprender do Brasil, para também ficar independente. Ao contrário da Confederação do Equador, com as províncias de lá, que também queriam essa independência, mas não conseguiram, nós vamos ver que a Cisplatina vai conseguir. Né? Claro, porque teve um apoio de um país, de uma nação forte, que era a Argentina. Por quê? Porque a Argentina ofereceu força política e suprimentos, alimentos, armas. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina logo que essa se libertasse do Brasil. Qual era o interesse da Argentina? Não, nós vamos apoiar essa independência da Cisplatina, que aí eles, vencendo a guerra contra Dom Pedro e contra o Brasil, nós vamos e anexamos a Cisplatina à Argentina. Mas não vai acontecer. Ó. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou guerra à Argentina e aos colonos descontentes. Ocorreram vários embates que obrigaram Dom Pedro a gastar o dinheiro público. Então, nessa guerra, Dom Pedro I acaba gastando muito dinheiro público. Vai deixar muitos brasileiros descontentes. Olha lá, ó. Os brasileiros não apoiaram este conflito, pois sabiam que o governo aumentaria os impostos para financiar a guerra. Por quê? Se gastou muito dinheiro público, Dom Pedro acaba fazendo o quê? Vamos aumentar os impostos. E os impostos era tudo em cima do pobre, infelizmente. Esse episódio desgastou ainda mais a imagem de Dom Pedro. Então, Dom Pedro ficou ainda mais prejudicado, com a imagem ainda mais prejudicada aqui no Brasil, que até então era um líder de carisma, era um herói até a proclamação da independência. Agora ele não é mais. Esse dinheiro gasto nos embates desequilibrou a economia brasileira, já desfalcada com o valor gasto para o reconhecimento da independência no país. Se o Brasil ainda saísse vitorioso, beleza, valeria a pena todo investimento, mas não aconteceu. Olha lá, a Inglaterra
que tinha interesse econômico na região, atuou como mediadora. Então a Inglaterra media ali essa guerra entre Cisplatina e Brasil. Em 1828 propôs um acordo entre o Brasil e a Argentina, a qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois, mas seria independente. Então, fizeram um acordo, Brasil e Argentina, um querendo a Cisplatina, então fizeram um acordo. Não, então vamos fazer o seguinte, Cisplatina não pertence a nenhum dos dois. Aí ninguém precisa gastar mais com nada. E aí o que acontece? O que estabeleceu que a província de Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois, mas seria independente. Então nasceu o que aí? Nascia aí a República Oriental do Uruguai. Nasce um novo país. O desfecho desfavorável ao Brasil agravou a crise política. A perda da província foi um motivo a mais para a insatisfação dos brasileiros com o imperador. E Dom Pedro I acabou renunciado em 1831. Então isso vai deixar o quê? Dom Pedro num desgaste total, né? Até que em 1831 ele torna o Brasil independente em 22, cria a Constituição em 24, aí começa a ter esses desgastes, esses montes de essas várias revoltas e guerras. Ele acaba ficando ainda mais impopular, até que em 1831 ele vai renunciar. Claro que não só por esse motivo, nós vamos ver que vai precisar dele em Portugal também, né? O próprio Dom João, a essas alturas, já havia morrido. Nós vamos ver que quem deveria assumir o trono, que era a filha de Dom Pedro, que estava lá, Dom Pedro tinha uma filha. A filha de Dom Pedro deveria assumir, mas nós vamos ver que o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, que está querendo dar um golpe na sobrinha para pegar o trono. Enfim, o que acontece? Tudo isso ao mesmo tempo, Dom Pedro acaba renunciando para ir para Portugal, mas isso são cenas dos nossos próximos capítulos, tá bom? Quero finalizar aqui, que Dom Pedro acaba renunciando o cargo, o trono brasileiro em 1831. O que acontece a partir daí? Continua cenas dos próximos capítulos. Lembra, o que eu falei com vocês na última aula? Que eu falei em sala, né? Quando um rei, num país monárquico, quando um rei, um imperador, ele morre ou ele deixa de assumir o trono, quem deveria assumir? O seu filho, né? O próprio filho. Mas no caso, Dom Pedro ali, o filho que ele tinha que poderia assumir, naquela ocasião deveria ter uns 5, 6 anos. E aí, quem que vai assumir o Brasil? Será que Pedrinho, o que depois será chamado de Dom Pedro II, será que ele assume esse governo assim, com 5 anos de idade? Não perca então as nossas próximas apostilas, ou se a gente voltar para a aula presencial, a gente vê isso em sala, tá bom? Vamos para as atividades então, muito facinhas as atividades. O primeiro reinado aconteceu a partir de qual acontecimento da história do Brasil? Volta lá, né, que são atividades no modo geral, né, sobre o assunto da semana passada e dessa. Como iniciou o processo de independência do Brasil? Como que começou? Através da vinda da família real, não é isso que nós explicamos? Quais transformações ocorridas no Brasil com a vinda da família real para o Brasil em 1808? Lembrando que essas atividades aqui, até 7, eu já passei para vocês em sala, né? Ou em folhinha ou em quadro. Eu não me recordo em qual turma eu dei onde. Mas se você já fez, beleza. Vou só reforçar aqui, ó. Número 4. Explique o que motivou a Revolução Liberal do Porto. 5. Dom João volta a Portugal? O que acontece a seguir? 6. Como se deu a independência do Brasil? E 7. O Brasil como um novo reinado. Havia necessidade de uma Constituição que estruturasse o país. Foi criada de 24, né? Descreva suas principais características. Isso a gente viu na aula passada. E aí, o que eu acrescentei aqui, que eu pedi para vocês pesquisarem, mas nós tivemos uma aula aqui hoje falando sobre a Confederação do Equador e a Guerra de Cisplatina. Você vai descrever na 8 o que motivou a Confederação do Equador e quem saiu vitorioso, e na 9 o que motivou a Guerra de Cisplatina e quem saiu vitoriosa. Se foi a Cisplatina ou se foi o governo brasileiro. Show! Simplesinhas atividades, respondam aí no caderno mesmo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem vir me perguntar. Ok, pessoal? Nós vamos finalizar aqui a nossa aula, então qualquer dúvida me perguntem. Bom dia para vocês, até a próxima aula. Muito obrigado.